Olá, meus queridos, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre as questões das colônias, a característica das colônias norte-americanas. Então, nós temos, na aula anterior que nós vimos, semana passada, nós vimos ali que a partir de 1620, aqueles povos ingleses, eles vão ali para uma parte sul da Inglaterra, onde vão formar o norte da Inglaterra, certo? E ali forma as colônias norte-americanas, as 13 colônias norte-americanas que existem. Então o que acontece? A partir de 1620 nós vimos também que quando os pais peregrinos chegam naquelas terras, uma terra assim que tinha dificuldade, árida, né, dificuldade para plantação, eles passavam dificuldades, e é bem verdade que alguns índios vão ajudá-los, outros vai ter atrito entre eles. E um ano depois aí, nós vamos ter o que a gente chama de ações de graça, que a gente falou na aula passada também, sobre a questão da ação de graça, o dia de ações de graça nos Estados Unidos, no dia 25 de novembro, né, que acontece a ação de graça nos Estados Unidos. É um dia muito importante para os americanos, é um dia que eles param um feriado nacional no território norte-americano, né? Por que isso? Porque quando eles chegam em 1620 ali naquelas terras, eles estão passando dificuldades financeiras, né? Fome, muitos colonos vão morrer, e com a ajuda com alguns descendentes indígenas, alguns nativos, que é os donos da terra, verdadeiros donos da terra americana, eles vão começar a desenvolver a agricultura. Mas nós também analisamos as questões, quais foram os motivos que levaram eles a sair das terras ali da Inglaterra. Foi devido a um conflito que existia entre protestantes e católicos, né? A Igreja Católica perseguindo os protestantes, e questões, ideias iluministas da razão, que alguns camaradas estavam questionando a questão da igreja, a burguesia tirando os bens da igreja naquele momento da história. Então vai forjar esse camarada a sair do seu território. Outro fato importante, a questão dos camponeses de não terem trabalhos, sem terras para cultivar. O comércio estava ameaçado pelo avanço francês e espanhol em terras nortes, as terras do norte, né, da América, né? Então, a parte mais norte ali onde que eles vão habitar. Por que isso? Porque a gente sabe muito bem nas navegações, os portugueses e espanhóis eles estavam indo conseguindo descobrir novos mundos, enquanto isso a França, a Inglaterra, naquele momento havia parado pelos atritos da Guerra dos 100 Anos, né? Eles vão parar ali por questões de gastos excessivos nesses conflitos que duram mais de 100 anos. Então a Portugal e Espanha desenvolvem muito mais. O que acontece? Então os americanos vão ficar com terras mais áridas, enquanto os outros povos vão pegar as terras melhores, outros locais, certo? E por isso que eles vão sair daquela região. Então, a partir de 1620, aí eles estão chegando no Novo Mundo, naquele navio famoso Mayflower, né? Onde eles vão aportar na Nova Terra, a partir de 1620. Eles vão fundar suas 13 colônias. A primeira colônia que é fundada ali na Nova Terra, no Novo Mundo, em 1603, né, formou-se a primeira colônia inglesa na América do Norte, né? Então nós temos Jamestown, que é fundado ali naquele momento. E a partir de 1620, protestantes e alguns católicos começaram a migrar para o Novo Mundo. Então já tinha uma colônia chamada Jamestown, né? E depois, 13 anos depois, devido àqueles atritos, devido à falta de terra, devido aos conflitos entre protestantes e católicos, o avanço dos franceses, dos espanhóis ali na América do Norte, eles vão para essa região. Até o século XVIII existiam 13 colônias dependentes de si, mas subordinadas ainda à Inglaterra. Eles estavam separados da Inglaterra, né? Mas eles tinham que prestar o quê?
eles eram subordinados à grande metrópole, igual era o Brasil naquele momento da história. Aqui era uma colônia, mas estava ligado à metrópole que era Portugal, certinho? Vamos caminhar mais. Então, esses camaradas chegando ali, o povoamento, eles vão passar dificuldade, igual a gente havia dito, vai passar fome, vai morrer muita gente, muitos colonos ingleses vão morrer naquelas terras, porque eles não sabem o que fazer ali, uma terra muito dificuldade, mas só que os índios, os nativos vão ajudá-los. O que acontece? O tempo vai passar, aí eles fazem aquela festa de ação de graça, né? Um ano depois, devido à colheita do milho, vai dar certo. Agora temos dois tipos de colonização dentro das 13 colônias. Nós temos, é isso que a gente trabalha hoje. E amanhã na aula que a gente vai fazer ao vivo. É a colonização. Nós temos a colônia do norte, a colônia do sul. Então a colônia do norte são colônias de povoamentos, que havia pequenas e médias propriedades que desenvolvem policultura para o consumo interno. No norte, a extração de madeiras, peles, e no centro, culturas de trigo, cevada e centeio, né? Então, ou seja, nós temos o centro-norte, e a mão de obra era o quê? A mão de obra assalariada. O importante é isso, não esqueça. Uma mão de obra assalariada. Eles desenvolviam o comércio, policultura para a sua autossobrevivência e subsistência dentro das colônias do centro e do norte, né? Enquanto nas colônias do sul eram colônias mercantilistas. Sua propriedade agrícola era o quê? Voltada para o comércio externo, né? Baseado em grandes propriedades rurais e utilização da mão de obra africana. 1600 aí, 1620, 1621, a partir daquele momento ali, quando já está estabelecido, 1630, nós temos já uma utilização de mão de obra escrava, porque eles já estão indo nas colônias na África, na Nigéria, buscar essa mão de obra para o trabalho, para a vivência, para a subsistência desse americano, desse norte-americano, dentro das suas colônias. Presta atenção. Aí nós temos, na parte sul, onde a escravidão é muito mais forte, o racismo é mais forte nos Estados Unidos, é Carolina do Sul, Carolina do Norte, né? Aí nós temos Carolina, Geórgia. Então, onde que tem mais o racismo, mais uso da mão de obra é isso, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, né? Então, as regiões onde eles trabalhavam a mão de obra usava a mão de obra escrava. É por isso que lá na frente, em 1863, 64, vai ter uma guerra civil entre o norte e o sul, que a gente vai ver também, certo? Aí nesse momento da história, nessas divisões de colônias norte, centro-norte, sul, nós temos as questões que vai emancipar os Estados Unidos. Então, lembre-se, eles são colônias ainda nesse momento da história que eles prestam obrigações à metrópole que é a Inglaterra. Então vai ter leis, a Inglaterra vai criar leis, né, nesse momento da história a fim da dominação inglesa. Os ingleses saíram vitoriosos da Guerra dos 7 Anos contra a França, assim como eles saíram vitoriosos ali, os franceses ganham ali naquele momento a Guerra dos 100 Anos, e novamente, aí nessa aqui os ingleses vão ganhar a Guerra dos 7 Anos, né? A Revolução franceses, ingleses, briga, aquela coisa que a gente já viu durante o período. Então nós temos uma lei do açúcar, temos lei de selo, lei dos alojamentos, lei do chá, leis intoleráveis. São criadas várias leis que todos esses 13 colônias deveriam seguir. Agora, por quê? Porque a Inglaterra ganha da França. Ganhando da França, torna mais poderosa. Então, ela quer subjugar as 13 colônias ainda ao seu poderio. Então, eles estão correndo atrás do que? Olha, vamos criar lei, o açúcar, selo, mercadoria tem que ter o selo de quem? O selo inglês, tudo. O chá deveria ser produzido aonde? Vendido para quem? Deveria ser vendido dentro das colônias, senão você poderia vender para outras colônias. Você não poderia ter um comércio com outros povos, porque
principalmente a França, né? Então, ou seja, eles vão criar mecanismo para regular a economia dessas 13 colônias. Esse mecanismo era o quê? Era voltado todos para a Inglaterra. Então a Inglaterra queria dominar ainda esse povo. Por mais que esse povo estava longe deles, saiu das suas terras, a Inglaterra ainda dominava. É por isso que tudo isso aqui vai convergir lá na independência dos Estados Unidos. Então, repetindo, nós temos as colônias, né? As 13 colônias que são Nova Sherry, Massachusetts, Rhode Island, né? Connecticut, New Jersey, Pensilvânia, Delaware, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia, são as 13 colônias, né? E dentro dessas colônias eles vão separar elas. Então nós temos aquelas que faziam parte do norte e do centro, outras colônias faziam parte do sul, a do centro é um trabalho assalariado, a do sul é um trabalho de mão de obras rurais, de utilização de trabalho escravos. Correto? Então a gente vai ver isso com mais detalhe amanhã. Valeu, bom estudo.